Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta sexta-feira, trazendo essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Pascoal e Zé Elias fazem uma excelente análise dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Universitário pela Copa Libertadores e já projetam o jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo neste domingo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre essa retomada do Verdão a jogar muito bem e principalmente com essa nova dupla de ataque do Verdão. Estamos aí com o vídeo. O time do Universitário tem um treinador que é super experiente. Para quem não sabe, ele jogou no futebol brasileiro, ele foi goleiro, jogou no Juventus, para quem não sabe. Fossati. Jorge Fossati. Fala bem português, inclusive. Treinou o Internacional e até hoje ele não sabe porque ele foi demitido do Internacional. Porque ele entrega o time para ser campeão depois. Então, a minha impressão é, o time do Universitário me surpreendeu negativamente. Um time muito exposto, um time que queria jogar no contra-ataque, queria atrair o Palmeiras para jogar no contra-ataque, que é a característica do time do Universitário, mas que trouxe o Palmeiras para dentro do time deles e não soube se comportar defensivamente. Aí o Palmeiras, tendo jogadores com mais qualidade, com jogadores com mais categoria, consegue construir um placar. Quando sai de 0 de jogo, 1-0, fica mais fácil a construção daquilo que se esperava. Exceção feita ao Botafogo, que faz o jogo, que começa o jogo, rolou a bola 1-0, em segundos, 1-0, e depois não consegue, se impor diante da situação. O Palmeiras não. O Palmeiras se impõe, consegue um ótimo resultado. O Palmeiras faz um jogo que ainda não tinha feito nessa temporada, no meu modo de ver. O Palmeiras não tinha todos esses aspectos defensivos, de articulação e ofensivamente, tudo bem desenhado como teve num jogo só. O Palmeiras em alguns momentos tem a zaga trabalhando bem e ganhando o jogo de cabeça, os zagueiros. Aliás, o Gustavo Gomes passa a ser o zagueiro com o maior número de gols marcados em Libertadores da América, 13. O 13º gol dele marcado. Ele já é o zagueiro com a camisa do Palmeiras com o maior número de gols, superou, para mim, o maior zagueiro da história. Chevrolet. Luiz Chevrolet. Luiz Edmundo Pereira foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Era bonito ver o Pereira jogar. Era bonito ver o Luiz Pereira jogar. Para quem não viu, procure ver Luiz Pereira, o que ele jogava. Então, já superou o Luiz Pereira. O Gomes tem marcas impressionantes no time do Palmeiras e faz o gol de pênalti, né? E acho correto porque, naquela hora, o Palmeiras está vindo numa fase de instabilidade, com pressão da torcida, mais do que pressão da torcida. Teve um ato terrorista contra o próprio time de futebol, na concentração, né? Aquelas bombas que foram atiradas antes do jogo contra o Ceará. E eu acho que o capitão teve dignidade. Ele pega a bola e falou, opa, eu que vou bater. Tá aqui, vem em mim. Porque geralmente é o Piquerez que bate, né? O Piquerez muitas vezes bate. Geralmente, o Piquerez, o Piquerez andou perdendo o pênalti. Né? Então ele foi lá e pegou a bola, para não ter dúvida, ele falou, dá aqui para mim, aqui sou eu, ó. Give me the ball. Aqui sou eu. Me dá a pelota. Manda pra cá. Me dá a pelota. Saca a pelota. Então, pum, bateu o gol, resolveu, 1-0. O Palmeiras estava estabilizado dentro do campo. Estava estabilizado e consegue o 2, consegue o 3º, consegue o 4º. Com uma atuação, no meu modo de ver, se você falar do Vitor Roque, o Vitor Roque já vinha jogando bem algumas partidas. Inclusive, não concordei quando ele foi substituído no jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Ele estava jogando bem aquele dia. No intervalo do jogo. No intervalo do jogo. Não concordei com aquela alteração. Mas faz parte do jogo. Eu sei que eu tenho alguns amigos, você sabe que eu tenho amigos em todos os clubes. Tem alguns amigos que não são palmeirenses que falaram assim, poxa, o Palmeiras ganhou com um pênalti esquisito e ganhou com um gol que estava mais... Gente, o gol, deixa eu explicar para vocês, o gol do Flaco Lopes de cabeça não vale a bola que bate a trave, não põe e não tira ninguém de impedimento. Só queria informar isso para você. É quando a bola sai. Claro. E quando ela sai, ele está em condição de jogo. Você poderia dizer o seguinte, mas do lado dele tem o Tigrinho. Tem. O Vitor Roque está do lado dele, mas ele não participa do lance. Ele não chama a atenção do goleiro para ele. É o jogador do Palmeiras que vem e cabeceia a bola. É só para explicar, tá, gente? E o pênalti, não dá esse pênalti, eu vou falar um negócio para você, né? Precisou o quê? Ele agarrou por cima, ele empurrou e deu rasteira. Todas as características de uma penalidade máxima. O Palmeiras ganha, faz 4-0 e, no meu modo de ver, já encaminhou a classificação.
já está com a classificação encaminhada. Mas como eu sou sempre a favor de jogar, acho que o Palmeiras pode até repetir o placar na quinta-feira jogando em casa. Eu vou mais na sua linha que na linha do Oswaldo Pascoal. Sobre a questão da qualidade do adversário e de você cumprir o dever. Ontem, por exemplo, o Atlético Mineiro enfrentou o Godoy Cruz, que é um time consideravelmente fraco. É melhor que o Universitário, mas consideravelmente fraco. E fez um primeiro tempo muito ruim, não conseguiu se impor. E foi uma sorte pegar o Godoy Cruz na Sul-Americana. O Atlético é muito favorito, né, dos jogadores, as diferenças de potencial e tudo mais. O Palmeiras tem sistematicamente com o Abel, quando ele tem adversários mais fracos, o Palmeiras atropela. Ele se impõe, exato. Dentro e fora de casa. O Palmeiras, para mim, isso eu falei, então posso repetir. Agora, o Palmeiras se classificou às oitavas de final, às quartas de final no sorteio. E não há nenhum problema nisso. Porque, como eu disse agora há pouco sobre sorte e azar, se alguém acha que a sorte é um mau negócio, está reclamando dela, não quer a sorte, avisa, pede azar. Não é sorte, você tem sorteio e azareio. Às vezes você pega um time que pode azareio. Sorte, você aproveita, valoriza fazendo a sua parte. O Palmeiras fez de um jeito muito elogiável. Por quê? O Abel mudou o time, né? Com o Flaco, eu acho que mais que um 4-4-2, para mim é um 2-3-1, Pascoal, com o Flaco jogando atrás do Vitor Roque, que se movimenta e abre espaço para o Flaco entrar na área, né? E o Sousa e o Maurício pelos lados ali, entrando por dentro, se movimentando, o lateral pode avançar. O Abel identificou que o adversário era muito fraco e que era um time que pouco conseguiria agredir o Palmeiras. E até quando conseguiu, quando o Palmeiras deixou algumas brechas pela direita, é normal, num time que foi modificado, o Universitário pouco conseguiu construir. O Palmeiras fez uma partidaça, fez um jogo beirou irrepreensível, a não ser essas brechinhas que deu um pouquinho pelo lado no primeiro tempo e alguns gols perdidos pelo próprio Vitor Roque, né? Ainda no primeiro tempo, mas acho que sai daí de classificado. Não tem que respeitar o futebol, mas é impossível o Palmeiras perder a vaga para o Universitário, impossível. Se acontecer, vai ser a maior zebra da história das Libertadores, dessa e das próximas. Eu concordo. O Palmeiras está classificado. Concordo. Vai pegar um Botafogo no Campeonato Brasileiro que tem que poupar. Exato. O Palmeiras vai jogar com os times titulares, pode poupar no jogo de volta. E o Sousa Abel faria isso. E a outra boa notícia, quando você fala do Universitário, o Universitário ganhou os 2 jogos do Barcelona de Guayaquil, outra fase. Mas quando fala que o Universitário empatou com o River fora de casa, perfeito, mas as pessoas precisam ver o time do River como era. O River tem o Galaça, por exemplo, que foi reserva do Vasco jogando como titular hoje. O time do River é bem comum. Sim. Bem comum. Ontem contra o Libertad foi muito mal no primeiro tempo, o segundo tempo bombardeou, terminou com 0-0, ainda tem os 2 laterais que vieram, né? Então o time está um pouco mais forte aí nessa temporada por causa dos laterais. Então, se o Palmeiras repetir jogos do nível do jogo de ontem, é muito difícil não ver o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Mas aí vamos respeitar o futebol, vamos um passo depois do outro, está classificado. Tem jogo, o River tem jogo com o Olímpia ainda, né? Com o Libertad. Com o Libertad. O jogo é na Argentina. Sim, o Libertad é o time que perdeu para o São Paulo jogando em casa. Ontem os veteranos ficaram fora. Primeiro tempo fez um jogo equilibrado com o River. Segundo tempo, jogando no Paraguai, o River foi bem melhor. Perdeu um monte de gols. E aí, dali em diante, acho que a tendência é o River passar. E aí tem a camisa, jogar em um estádio lotado, etc. Mas individualmente, não dá para comparar o Palmeiras com o River. E o trabalho coletivo do Palmeiras é um trabalho mais bem estabelecido que o do River Plate. O Palmeiras, se conseguir jogar e sua tradição for imposta, que pode ser nos 2 jogos que tem dos adversários contra os 2 jogos nas quartas de final, porque já está nas quartas de final. Já que você falou de história, tem bosta de ir para semi. Já que você falou de história, o Palmeiras e o River são os times que têm mais gols marcados em Libertadores da América. O Palmeiras já tem um histórico de todos os recordes praticamente de Libertadores. O Palmeiras quebra com participações, com gols, vitórias, tempo tempo sem ter derrota. Tem uma enorme, uma vastidão desses números todos. E mais um agora de ser o time com o maior número de gols. Eu ouso dizer que nenhum jogador titular do River Plate, talvez lateral direito, jogaria no Palmeiras. Se especularia jogar no Palmeiras. Então o Enzo, talvez, mas você com 39 anos de idade, o volante, nenhum jogador do River conseguiria jogar no Palmeiras hoje. Não, o Kelvin ainda não jogou no Palmeiras. Tem um tema bom que é a história do Flaco e do Vitor Roque, né? Porque no jogo contra o Ceará, a virada vem quando entra o Flaco e eles tramam ali, a reação do Palmeiras 2-1 no fim de semana tem muito a ver com os dois. E aí o debate era, dá para jogar junto?
Vamos lá, aí a gente tem uma tela que fala dos dois, eu não vou nem ficar no detalhe, eu vou só ali no algoritmo ESPN, com quase, e isso no ESPN é um monte. 7,98. Ricardinho algoritmo. 7,85, assistência de Vitor Roque para o primeiro gol do Flaco. Zé, ok, o Universitário é um tico abaixo do que grandes adversários, mas o Abel foi e deu certo. Nos enfrentamentos mais qualificados, quando o Palmeiras vale para Brasileirão e para... Botafogo no fim de semana. Sim. Que o Botafogo pode ter time reserva, mas vocês entenderam. Nos enfrentamentos entre iguais, o que você está vendo dos dois em campo, permite imaginar isso como a formação ideal do Palmeiras ou você acha que é circunstancial? Não, Felipe, com todo o respeito, por favor, eu não gosto de falar isso, mas assim, eu já vinha falando há um bom tempo dos dois jogarem juntos. Porque o Vitor Roque, eu falei, tira o Facundo, semana passada acho que eu falei isso. Tira o Facundo, põe o Flaco, põe o Maurício ali pro lado, deixa os dois jogando juntos. Só uma curiosidade, Zé, para eu entender a sua ideia. Porque eu ouvi você falar, eu ouvi o Jean falar, ouvi várias pessoas falarem sobre isso, mas, por exemplo, quem eu prestei mais atenção e explicou, imaginava o Vitor Roque jogando pelo lado e o Flaco na área. Não. Essa ideia do Abel de colocar o Vitor Roque por dentro se movimentando para abrir espaço e o Flaco entrar, você imaginava assim já? Sim, exatamente isso. Tá. O Zé não gosta quando o Vitor Roque vem correr atrás de lateral, ou lateral esquerdo ou lateral direito. Eu estou falando desde o começo. O Vitor Roque, para mim, é centroavante. Ah, mas ele não faz gol. É lógico, ele estava longe do gol. Quantas chances e quantas oportunidades nós estamos vendo ele criar próximo da área? Todos os jogos, por exemplo, contra o Corinthians. Foram 2 jogos, mas ele mais próximo da área, lutando com os zagueiros ali. Coincidência ou não, ele foi o melhor jogador do Palmeiras nesses 2 confrontos. Sim. Eu acho, porque ele segurava a bola próximo da área, incomodava os zagueiros. O que eu falei era o seguinte, se você coloca mais um atacante, o que acontece? Você tira a sobra dos defensores, você coloca 2 jogadores no mano a mano e você consegue criar espaços tanto para o Maurício como também para o Sousa. E você tem dois volantes que eles conseguem, diferentemente das outras vezes, que você vai com um e o outro fica centralizado normalmente, você consegue subir, né? Colocar um pouco o time um pouquinho mais à frente, com os dois bem próximos. Pode se posicionar como meia. Se posicionar como meia. Então você chega com mais gente, você tem mais jogadores mais próximos, porque o que estava faltando para o Palmeiras é não jogar somente no erro do adversário. Era também ter a possibilidade de criar jogadas. Ah, mas o adversário erra. O adversário erra posicionamento. E aí você tem que ter a qualidade para aproveitar isso. Se vocês observarem as 2 jogadas, tanto a do pênalti como a jogada do gol do Flaco, foram 2 jogadores contra uma defesa inteira montada. Toque aqui, ó, toque curtinho, sai, recebe, se movimenta. E aí você tira as referências dos zagueiros, você dá mobilidade para esses caras e você tem um time forte. O Palmeiras, é que assim, eu sempre falo, mas o time era fraco. Não era fraco, o time do Palmeiras fez esse time do Universitário se tornar um time fraco perante as qualidades do Palmeiras que o Abel utilizou para jogar e para enfrentar o Universitário. Aí é mérito do Abel, totalmente mérito do Abel, que entendeu. Ontem eu falei assim, eu acho o Abel muito tradicional, não sei se ele vai colocar 2 centroavantes, eu colocaria. Mas eu acho que ele segura, talvez ele coloque aqui no Allianz Parque. E ele me surpreendeu, confesso que me surpreendeu. Quando o Palmeiras enfrentar times que vão atacar o Palmeiras, sim, e vão obrigar o Palmeiras algumas vezes a recuar e talvez precisar de um 5º jogador marcando no meio campo, como ele gosta muito, você acha que ele usaria isso, por exemplo? Não vou nem falar contra o Flamengo. Sim. Contra o Botafogo inteiro, contra o Atlético inteiro. Mas só que é a questão de inversão como é que eu vou falar? Inversão de marcação. Eu vou subir com 5 jogadores, eu tenho 2 centroavantes em cima dos meus 2 zagueiros, eu vou deixar os 2 no mano? É a preocupação que você muda, a preocupação do time adversário. Você acha que o Abel pensa nisso? Eu acho que pode pensar. Tá. Por que não? Né? Você tem qualidade para isso. Você tem jogadores... Tem que ter uma sobra na frente e uma sobra atrás. Você tem... Uma sobra para a zaga e uma sobra de volante. Os 2 vão marcar. São 4 jogadores que você já tirou para te atacar. Você tem jogadores para fazer isso. O Palmeiras tem essa qualidade. Você tem, por exemplo, o Lucas Evangelista, que não é a mesma coisa que o Richard Rios, que eu ainda acho que o Palmeiras ainda... vai levar um tempinho, né? Levar um tempinho, porque o Richard Rios, ele carregava essa bola, ele levava essa bola até ele tinha um improviso também, né? Tecnicamente, ele tem uma característica que esses jogadores de meio campo do Palmeiras não têm.
nem o Aníbal, nem o Hernanes, o Martínez, desculpa, o Martínez e o Lucas Evangelista, que são jogadores que, os dois, o Aníbal e o Martínez, são jogadores que roubam essa bola e têm bom passe, mas eles não carregam a bola, eles precisam encontrar os espaços para jogar, por isso que o Palmeiras tem tanta dificuldade para encontrar uma bolinha ali no meio campo, ou o cara que arme a jogada, porque os times adversários se fecham e aí eles são obrigados a tocar de um lado para o outro. Então, com essa mudança, o que acontece? Você cria espaços para o Maurício vir por dentro, para se aproximar dos dois volantes, para fazer 1-2 e poder virar o jogo. Eu acho que o Sousa vai ser um jogador importante para o Palmeiras pela capacidade técnica de 1 contra 1. Então, eu acho assim, você ganha mais qualidade, porque o Facundo, beleza, o Facundo faz os movimentos táticos. Vou voltar para marcar, vou fechar os espaços, mas o Palmeiras precisa jogar também. E com essa formação, eu acho que o Palmeiras ganha bastante. Eu não duvido, não. É uma preocupação. Você imagina, você vai jogar contra o Palmeiras e deixar Vitor Roque e o Flaco ali no mano com os teus zagueiros e a possibilidade do... Porque o Gustavo é um zagueiro que tem bom passe, que tem bom lançamento. Você lembra de quem foi o passe nas costas do lateral do Flamengo, do Felipe Luiz, na final? Foi do Gustavo. Né? Então, o Palmeiras tem essa bola. O Palmeiras tem essa jogada. E a bola do Piquerez ontem pro gol do E você vê a movimentação do Vitor Roque também. Ele vem para cá, ele leva o zagueiro e sai nas costas. Então, assim, tudo isso é treinado, tudo isso são situações criadas. Então, eu não vejo problema, não. E ontem, mas o time é fraco. Mas o Palmeiras fez o time se tornar mais fraco ainda. Vamos ver na prancheta como funcionou o Flaco Lopes e Vitor Roque. Palmeiras que tinha muitas dificuldades ali, né, para criar, para fazer gols. Falamos tanto aqui ao longo do primeiro semestre. Ontem deu tudo certo. O que esses dois juntos fizeram que funcionou tanto? Aqui a gente vai começar com o Maurício, porque é para a gente mostrar que na função original, como o time vinha jogando, quem vinha por dentro era o Maurício. E para jogar a dupla de ontem, Bebeto e Romário, não. Edmundo e Evair? Bebeto e Romário. Não. Vitor Roque e Flaco Lopes. Que moral, hein, que esses dois estão? O Maurício teve que deslocar para o lado direito. Que é como ele jogava no Inter. E talvez seja o melhor lugar para o Maurício. Como um meia ponta. Um ponta que vem para dentro. E abre o corredor para o lateral jogar. Então isso aqui aconteceu. Então tá. A partir do momento que o Maurício saiu para o lado direito, aconteceu o campinho seguinte. E aí é o Flaco Lopes aqui. Então o Flaco Lopes jogou como armador no 4-2-3-1? Não, ele jogou como ponta de lança, ele jogou como segundo centroavante. Então ele joga daqui para frente. O Flaco joga por trás do Vitor Roque. Também acontece o seguinte, o Maurício sai da ponta para dentro e o Sousa sai da ponta para dentro. Porque o que está havendo com o Palmeiras hoje é que o primeiro volante, seja o Aníbal ou seja o Emi Martínez, ele vem fazer saída de 3. Que antigamente quem fazia era o Marcos Rocha, eventualmente era o Piquerez, fazia saída de 3 com o lateral, agora faz saída de 3 com o volante. Então, o Giai dá largura para o campo pela direita, o Piquerez dá largura para o campo pela esquerda, o Sousa vem por dentro, o Maurício vem da meia para dentro, abre o corredor para os laterais e o Flaco entra como ponta de lança. Maurício vindo para cá, o Flaco vem por dentro. O Sousa pode dar mais largura para o campo e o Piquerez mais por trás, ou o contrário. Mas o Flaco entra como ponta de lança. Funcionou. E acho que o Abel teve a boa sensibilidade de entender que funcionou no segundo tempo contra o Ceará. E é claro que funcionou no segundo tempo contra o Ceará porque ele está treinando isso. No passado, a gente tinha a grande vantagem de a gente saber que estava treinando isso. Porque a gente viu os treinos. Agora você sabe porque você telefona para as pessoas e porque você entende que se ele fez isso no jogo, é porque ele treinou antes. É isso, né? A gente não acompanha mais treino, é a forma que a gente tem de ficar sabendo as coisas, né? Tem que ser conversando ali com um, com outro, para saber o que rolou no treino. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que será a equipe do Botafogo neste domingo. Estou trazendo aqui agora a tabela atualizada, a classificação atualizada do Brasileirão. Como podemos ver, o Palmeiras está na terceira colocação, 17 jogos, 36 pontos. Já a equipe do Botafogo está na quinta colocação, 17 jogos também
e soma 29 pontos. Está ali 7 pontos atrás do Palmeiras. Uma vitória do Palmeiras em cima do Botafogo abre 10 pontos de diferença. E isso é muito importante porque o Botafogo, pelo seu investimento, tem potencial de brigar também pelo título brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Botafogo. São 4 vitórias, vem de 3 vitórias consecutivas e aí está englobado Brasileirão, Copa do Brasil e também a Libertadores. E sofreu apenas uma derrota dentro da sua casa para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Botafogo. São 2 vitórias do Botafogo, 2 empates e uma vitória do Palmeiras. Essa vitória do Palmeiras foi no confronto mais importante da história entre os clubes, que foi no Mundial de Clubes, onde Paulinho deu o gol da vitória na prorrogação. Jogo importantíssimo para o Palmeiras. Como o Palmeiras venceu a equipe do Universitário lá em Lima pelo placar de 4-0, no próximo jogo da Copa Libertadores na quinta-feira, pode ir com um time misto, que já está praticamente garantido na próxima fase da Libertadores. Já o Botafogo, que venceu na sua casa pelo placar de 1-0, joga lá na altitude contra a LDU. E aí tem que ver como o Botafogo vai preparar esse time para o jogo contra o Palmeiras. Há boatos que possa ser que vá com um time misto, um time reserva, porque está pensando no jogo da Libertadores, onde vai ser na altitude e vão se cansar muito mais. Enfim, é muito provável que o Palmeiras saia vencedor e colhe ali ainda mais no topo da tabela. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!